No vídeo de hoje você conhecerá a história de uma bebê que nasceu em meio ao caos e mudou a história de um país inteiro. O fato ocorreu no ano de 2000, mas é algo que, com certeza, vale a pena ser divulgado. Meu nome é Ramon Costa e é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você estará ajudando o canal a crescer e nos incentivando a continuar produzindo conteúdo cada vez melhor para você. Ao longo do mês de fevereiro e março do ano de 2000, os moradores de Moçambique presenciaram desastres que jamais imaginariam que presenciariam. Na época, ocorreram cheias, enchentes e até ciclone. A inundação catastrófica foi causada por fortes chuvas que duraram 5 semanas e deixaram muitos desabrigados. Aproximadamente 800 pessoas foram mortas, 1.400 quilômetros quadrados de terras aráveis foram afetadas e 20.000 cabeças de gado e alimentos foram perdidos. Foi a pior inundação em Moçambique em 50 anos. O evento começou na África do Sul, quando fortes chuvas chegaram a Moçambique. Isso causou dezenas de mortes. Mais de 44 mil ficaram desabrigados e muitos deles perderam algum tipo de parente. Mais tarde, se já não bastasse o caos que as enchentes criaram, o ciclone El-Niño veio e destruiu muito mais casas e vidas. As mulheres e crianças corriam para abrigos e terras altas. Estima-se que 800 pessoas morreram e milhares de animais foram mortos. Mesmo passados anos depois, muitos ainda vivem em abrigos de recuperação com abastecimento de água flutuante. Carolina Chirinza foi uma das pessoas que sofreram na pele todas as consequências desse caos. Mas, apesar do cenário destruidor, uma vida estava nascendo ali. Rosita Mabuyango veio ao mundo em uma árvore, acima de águas turbulentas e de todo o desastre. E esse fato a empurrou para um estrelato instantâneo, além de chamar a atenção global para as piores enchentes que atingiram Moçambique, contribuindo para mudar a história de seu país, pois, a partir dali, um país que praticamente não existia aos olhos dos gigantes passou a existir. As imagens de Rosita envolta em linho sujo, momentos depois que ela e sua mãe foram içadas para um local seguro por um helicóptero, tocaram o mundo, ajudando a arrecadar fundos para dezenas de milhares de sobreviventes das enchentes. Mas, atualmente, a adolescente não se considera especial. Eu sou normal. É apenas uma maneira diferente de nascer, disse ela. Rosita nasceu dia 1 de março de 2000, 4 dias depois de a sua mãe abandonada escalar uma árvore para escapar das cheias mortais que devastaram o sul de Moçambique. Acho que foi Deus quem escolheu que eu nascesse assim, disse Rosita, sentada na casa da madrinha na capital Maputo. Inundações torrenciais obrigaram a grávida Carolina e outros membros da família a ir para uma árvore sem comida ou água. Enquanto se agarrava a seus galhos, Carolina, anteriormente chamada na mídia como Sofia, entrou em trabalho de parto. A sogra dela segurava uma capulana, que é um tipo de pano longo, para pegar o bebê e evitar que caísse nas águas infestadas de crocodilos. O bebê foi chamado de Rosita, em homenagem à sua avó. Eu não estava preparada para isso, mas era o que Deus queria, disse Carolina, que na época tinha 39 anos. Um jornalista testemunhou ela e o bebê recém-nascido sendo levados por um helicóptero das Forças de Defesa da África do Sul após o nascimento. Depois de pousar em solo seco, a mãe, exausta, embalou a filha em linho encharcado. Carolina Chirinza afirma que a sobrevivência deles foi um milagre com certeza. Sim, mudou minha vida, porque agora eu tenho uma casa, também tenho um emprego, disse ela.
falando do lado de fora de uma casa de 3 quartos doada à família pela prefeitura local. Ela também conseguiu um emprego como faxineira pelo administrador do distrito, tirando-a da pobreza. 4 meses e meio depois de seu nascimento, Rosita e sua mãe viajaram a Washington para se reunir junto ao Congresso dos Estados Unidos, buscando mais ajuda para as dezenas de milhares de moçambicanos afetados pela catástrofe. Ela se tornou um ponto de encontro para garantir milhões de dólares em ajuda internacional, para ajudar os afetados e para melhorar os esquemas de proteção contra enchentes que impediram a repetição do enorme número de mortos. Uma placa foi erguida na árvore onde ela nasceu, como homenagem. Mas Rosita está aliviada que a atenção do público se desvaneceu e que ela tem uma vida normal, concentrando-se em seus trabalhos escolares. Ela quer estudar engenharia petroquímica, uma escolha de carreira estratégica, com a descoberta de reservas de gás na costa de Moçambique. Quando não está estudando, ela joga futebol em sua escola católica e em clubes juvenis locais. Quase 200 mil pessoas foram salvas em um grande esforço de resgate e inúmeras vidas foram arruinadas pelas águas devastadoras. Mas a imagem de Carolina dando à luz em uma árvore é provavelmente a principal coisa que as pessoas vão se lembrar. Mais de 14 mil pessoas foram salvas por helicópteros sul-africanos. O piloto de helicóptero da Força Aérea da SA, Chris Burling, estima que somente sua tripulação resgatou cerca de 2.000 pessoas. A Força Aérea já havia sido destacada para ajudar na operação de resgate massivo, liderada pela Marinha de Moçambique, que já havia conseguido evacuar mais de 100 mil pessoas das áreas afetadas pela enchente. Gostou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião ou mensagem nos comentários. Obrigado por estar conosco. Até logo!